podemos estar aqui nesta data, depois de 118 anos, porque eu não estava aqui no início, né? Então, 118 anos nós aqui estamos para celebrar e para agradecer ao Senhor mais essa oportunidade que Ele dá à igreja do Senhor aqui plantada. Nós queremos então dar as boas-vindas a todos que aqui estão, dar as boas-vindas àqueles que estão participando conosco deste culto através das mídias de nossa igreja, e nós louvamos ao Senhor pela vida de todos vocês. Nós queremos iniciar este culto te convidando a ficar em pé, a se colocar em pé, e nós vamos orar ao Senhor. Quem vai estar orando será a irmã Natielen, pedindo as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas neste culto que nós estamos a realizar. Diante de Ti, para lhe pedir que o Senhor fale conosco nesta noite. Fale conosco, ó Pai, através dos cânticos, através da Tua palavra, meu Deus. Ó Deus, que cada coração aqui nesta noite possa ser tocado, que sementes, ó Deus, venham ser plantadas. E, ó Deus, que a partir da vida de cada um, ó Deus, almas, ó Deus, vidas, ó Deus, possam ser resgatadas para a honra e glória do Seu nome. Use, ó Deus, cada um que está na frente desta igreja em Tuas mãos, para que Seu nome seja exaltado e glorificado aqui nesta noite, ó Pai. Que possamos ver a glória do Senhor, meu Deus. Ó Pai, obrigado, ó Deus, por esta igreja. Obrigado, Senhor Deus, pelos 118 anos dessa igreja, ó Pai. Pois, ó Deus, tudo que é feito aqui, ó Deus, é para o engrandecimento do Seu nome. É para, ó Deus, que pessoas sejam salvas, ó Deus. E pessoas, ó Pai, possam conhecer ao Senhor. Saber, ó Deus, o caminho certo, o melhor e único caminho, ó Pai. Ó Deus, obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Tome as nossas vidas em Tuas mãos. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, nós vamos louvar e bendizer o nome de nosso Deus. Nós vamos bendizer o nome do Senhor. Nós vamos bendizer a Sua grandeza. E nós vamos ler o Salmo 145, versículos de 1 a 5 e também o versículo 21. Então eu quero convidar a igreja a que leiamos juntos essa porção da palavra de Deus. Salmos 145, de 1 a 5 e 21 também. Vamos ler juntos? Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a Tua grandeza e sempre serei grato a Ti. Todos os dias darei graças e sempre Te louvarei. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a Sua grandeza? Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte as coisas que tens feito, e todos louvarão os Teus atos poderosos. Eles falarão da Tua glória e da Tua majestade, e eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazes. Eu sempre louvarei o Senhor, que todos os seres viventes louvem o Santo Deus para sempre. Eu louvarei ao Senhor, e a nossa oração é que você também louve ao Senhor neste momento. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do norte
reconhecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. A obra que o Senhor fez na vida de cada um de nós. Só em estarmos aqui, vivos diante do Pai, é a obra maravilhosa do Senhor. Então nós precisamos agradecer. Nós devemos agradecer ao Senhor, porque Ele é grande e muito digno de louvor. Mas não apenas nós, todos os seres viventes louvam e bendizem o nome de nosso Deus. Das alturas dos céus, do profundo do mar, todos louvamos ao Senhor. Grande Deus. Nas alturas do céu, no profundo do mar, nos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo o povo e nação, todos os agradeça ao Senhor, porque em todos os momentos o nome dele é louvado e magnificado. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, nosso protetor. E te agradecemos por esse momento tão especial de poder estar no melhor lugar, a tua casa, para louvar, bendizer o nome do Senhor. Esses louvores, Senhor, é para a tua adoração, é para lembrar o quanto que o Senhor tem cuidado e nos sustentado. Enquanto cantava, lembrava da minha adolescência, quando eu tive a oportunidade de conhecer o Senhor. Aqui nesse lugar, eu tive a oportunidade de celebrar o meu casamento. Aqui nesse lugar, eu tive a oportunidade de apresentar a minha filha. Aqui nesse lugar, eu tive a oportunidade de ser consagrado ao Senhor Jesus. E agora, Senhor, quando a igreja completa 118 anos, eu posso voltar e agradecer e falar que eu faço parte também dessa história. Ó Senhor, abençoe a tua igreja. Nós queremos te louvar, te adorar, e esse culto é para te honrar. Por isso, continue usando os louvores, a tua palavra que vai ser lida e explicada, que tudo possa chegar como um cheiro suave e agradável ao teu trono. Tudo isso nós te pedimos com perdão dos nossos pecados. Amém. E glórias a Deus.
Que bacana nesse dia, nós estamos aqui no dia, exatamente no dia 18 de novembro de 2022. E agora nós vamos ouvir uma curiosidade em relação a esse dia, onde nós estamos completando 118 anos. E eu quero agradecer ao irmão Juninho Rô, que fez uma pesquisa e ele me passou isso cedo. Eu falei, eu vou falar para a igreja. Foi muito bacana. Vocês vão gostar, com certeza. Eu louvo a Deus porque eu também faço parte dessa história. E nesse tempo posso me juntar a vocês e louvar a Deus pelos 118 anos da nossa, com boca cheia, né? Da nossa igreja. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Vou tentar ler, tá? Quando chega aos 60 fica difícil, mas vamos lá. Bom dia, olha só que bom dia gostoso que esse irmão nos deu e nos falando, anunciando uma curiosidade. Veja que interessante. 18/11/1904. Como hoje foi uma sexta-feira, como a cada 4 anos, fevereiro tem 29 dias, e em 1904, olha que interessante, fevereiro teve 29 dias. Os calendários de 1904 e 2022 se ajustaram a partir de 1/3 e, respectivamente, nesta data, comemoramos o nosso aniversário de fundação. Ó, que coisa mais linda, não é verdade? Louvado seja o Senhor e parabéns pela pesquisa, irmão. Isso aí, a igreja, eu não sabia que a igreja tinha sido organizada numa sexta-feira, e foi justamente isso, o fruto da pesquisa do irmão Juninho, descobrindo que a igreja foi numa sexta-feira organizada, 18 de novembro de 1904, e agora exatamente numa sexta nós estamos aí, 18 de novembro, comemorando essa data tão importante para a nossa igreja, para a nossa cidade, porque são 118 anos de pregação da palavra de Deus. Graças a Deus que muitas pessoas, alguém falou que, a Rose que falou hoje à noite, ela não esteve aqui quando a igreja foi organizada em 1904, eu também não, né? É porque nós viemos de fora, Rose, vai que tem alguém aqui que mas é uma alegria para a gente nessa noite comemorar, hoje estar aqui comemorando os 118 anos da nossa igreja. Eu não sei se temos algumas pessoas nos visitando. Se tem alguém nos visitando, por favor, fique em pé por um momento, para que a gente possa conhecê-los. Pastor Marcelo, já ia ali conosco, mais alguém lá atrás também, eu esqueci o nome dele, mas é lá de São Vicente, eu já o conheço há algum tempo. Nós agradecemos a presença de vocês conosco, e o nosso desejo é que vocês também continuem, não só hoje, mas sábado e domingo nós vamos estar aqui novamente pela fé, adorando ao Senhor pelos 118 anos da nossa igreja. E nós vamos dar continuidade neste momento, vamos ouvir o coro da nossa igreja, ou um dos coros da nossa igreja, coro feminino.
como diz lá em Lamentações 3, 22 e 23. A benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, grande é a fidelidade do nosso Senhor, Ele é fiel, Ele é eterno. Então vamos cantar o hino de número 25, Tu és fiel, Senhor, mas vamos cantar com grande alegria. A igreja pode se colocar de pé, vamos cantar, irmãos, com muito vigor e muita alegria, que o nosso Deus, Ele é fiel e eterno, amém? Tu és fiel, Senhor. Nós vamos fazer um recitativo bíblico, Atos capítulo 10, 33. Vamos. Então eu mandei chamar você logo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos reunidos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. É assim que nós vamos convidar o pastor Marcelo para vir aqui à frente, porque nós estamos realmente prontos para ouvir o que Deus tem a falar através de você, essa igreja. Eu vou convidar o pastor Cleilton que vem aqui
pastor Cleito vai estar orando pela vida do pastor Marcelo neste momento. Uma alegria, pastor Marcelo, recebê-lo nessa noite, tá? E realmente um privilégio para nós. Ontem nós tivemos o pastor Elimário pregando e hoje até domingo esperamos, né? E sei que Deus tem muita coisa para nos falar ainda através da sua vida e nós estamos realmente prontos para ouvir. Venha, pastor. Boa noite, irmãos. Vamos orar. Fecha os teus olhos. Deus, nós queremos agradecer, Pai, pela presença do Senhor aqui neste lugar, em nosso meio. Sentimos a Tua presença, Pai. Muito obrigado. Que privilégio, Deus, podermos estar aqui como igreja reunidos, comemorando esses 118 anos. O Senhor já tem ministrado aos nossos corações ao longo da semana, desde a abertura de ontem, e certamente há de continuar a ministrar aos nossos corações, usando agora o Teu servo, pastor Marcelo, Pai, em nome de Jesus. Use o Teu servo com autoridade e conforme a leitura bíblica, Deus, lida por Sua igreja, nós estamos aqui prontos, com os ouvidos e os corações abertos, para ouvir do Senhor na instrumentalidade do Teu servo. Nós o abençoamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos pastores. Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Que a graça e a paz maravilhosas do Senhor Jesus estejam com cada um aqui. É muito bom poder voltar à Igreja Batista de Rio Novo do Sul. E melhor ainda fazer isso numa data tão festiva. Hoje, quando cheguei neste santuário, logo vi que ele estava enfeitado com muitas rosas. Mas não é para menos, é aniversário. Então a casa está embelezada, perfumada, porque a igreja comemora os seus 118 anos. E eu sou grato a Deus pela oportunidade de poder estar aqui com os irmãos nessa data festiva. Grato também ao pastor Adilson pela confiança, pelo convite, e feliz pelo fato do Senhor nos dar este tão rico privilégio de hoje nos reunirmos para fazer aquilo que nos aconselha o velho hino, contar as bênçãos. Trago o abraço lá da Igreja Batista em Mata da Praia. Aliás, pastor Adilson, há muitas pessoas de Rio Novo lá na Igreja Batista em Mata da Praia. Eu costumo brincar que é a República de Rio Novo. E ali tem Maria Arminda, tem Marília, e mais recentemente chegaram Joyce, Joéver, Ageu, Neemias. Então aquela turma toda, Vandercleison, aquela turma toda que vocês viram aqui crescer, correr por esses corredores, hoje estão lá servindo ao Senhor e colocando em prática aquilo que aprenderam aqui. Então nós somos muito gratos ao Senhor pelas maravilhas que Ele faz. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler apenas um verso, que é o verso 52. Mas você vai verificar se perto de você tem alguém sem a Bíblia, e aí você pode estender-lhe o seu exemplar da Escritura e abençoar o seu vizinho. A minha versão é aquela versão um pouco mais antiga, que diz assim, Lucas capítulo 2, verso 52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. É o resumo da infância do Salvador. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. 118 anos. Que bela jornada.
Que abençoada jornada. Até aqui nos ajudou o Senhor. Será que aquele grupo de fiéis reunidos nesta cidade, 118 anos atrás, podiam imaginar, sonhar tudo o que Deus iria fazer? Até onde essa igreja iria chegar? Meus irmãos, se existisse uma máquina do tempo e nós pudéssemos teletransportar um daqueles irmãos que estavam aqui no dia 18 de novembro de 1904, numa sexta-feira à noite, há exatos 118 anos, e pudéssemos trazer esta pessoa para cá hoje, através de uma máquina do tempo, o que será que esse irmão ou irmã diria à primeira igreja batista de Rio Novo do Sul? Eu acho que ela olharia encantada e diria assim: igreja, como você cresceu. Porque esta é a experiência da vida. Tudo que é vivo e saudável cresce. Quando uma mãe olha para o seu nenenzinho, lindo, fofo, encantador, diz assim: que pena que cresce. Mas é só da boca para fora. Porque se não estiver crescendo, leva no médico, preocupada, e diz: doutor, meu filho não está crescendo. Onde há vida, há crescimento. Onde há saúde, há crescimento. Então, uma igreja do Senhor Jesus, que é uma igreja viva porque serve a um Deus vivo, é uma igreja que cresce. Às vezes, a gente confunde crescimento com inchaço. Às vezes, a gente confunde crescimento com gigantismo. E não podemos nos dobrar perante o altar da numerolatria e acreditar que o crescimento da igreja é apenas bancos cheios de almas vazias. De que maneira uma igreja cresce de verdade, saudavelmente? Bem, eu penso que o Senhor Jesus Cristo é o nosso modelo em todas as coisas, verdade? Ele é o nosso exemplo. Então, o crescimento de Jesus também é um modelo para o crescimento da igreja. Como a igreja deve crescer? Como a igreja batista em Rio Novo do Sul deve crescer? Ela deve crescer como Jesus cresceu. E como Jesus cresceu? A Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. O crescimento de Jesus deve ser o modelo para o crescimento da igreja. E isso significa que a igreja deve crescer em alguns aspectos. Qual é o primeiro aspecto? Sabedoria. É isso que nós lemos no texto sagrado. Foi isso o que Lucas registrou, guiado pelo Espírito Santo. E crescia Jesus em sabedoria, conhecimento, inteligência. Então, o primeiro aspecto no qual uma igreja deve crescer é na sabedoria, na compreensão de Deus e das suas verdades. Meus irmãos, minhas irmãs, isso é muito sério. A igreja do Senhor Jesus Cristo deve ir longe, até os confins da terra, mas sem se afastar nenhum centímetro da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, da sã doutrina. Conhecimento é importante, doutrina é importante, Bíblia é importante. Algumas pessoas acreditam que quando se trata da realidade espiritual, o que vale é a intenção. Se você é sincero, Deus aceita. Meus queridos, pessoas sinceras cometeram atrocidades em nome de Deus.
Pessoas sinceras colocaram as suas vidas a caminho do inferno, pensando estarem agradando a Deus. Satanás irá iludir os sinceros se eles não tiverem conhecimento. E por isso Deus nos deixou a sua santa palavra. Uma igreja que cresce tem que crescer em conhecimento. Tem que amar a Bíblia Sagrada. Tem que devorar este pão que Deus enviou, e que nas palavras do Senhor Jesus Cristo, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós precisamos estar a cada instante nos aprofundando no conhecimento da Escritura Sagrada. Um grande pregador chamado Dwight Moody, certa vez pegou um livro antigo lá da sua estante e descobriu que aquele livro tinha sido roído por uma traça. Ele colocou o livro contra a luz e viu que havia um buraco, e que aquele inseto havia comido o livro, fazendo um buraquinho de uma capa até a outra. Então ele orou e disse: Senhor, faça de mim como essa traça, e que eu devore de uma capa a outra o livro santo, a tua palavra, a Bíblia Sagrada. Precisamos crescer em conhecimento, meus irmãos e minhas irmãs. Todo crente deve ser um estudioso da Escritura, porque então ele será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Todo crente precisa ser um estudioso da palavra de Deus. Todo crente precisa ser um aluno da escola bíblica dominical. Todo crente precisa se alimentar dos sermões, das mensagens, dos estudos bíblicos do seu pastor. Hoje muitas vezes nós estamos aprendendo coisas com os pastores da internet, mas eu lhes digo, meus irmãos e minhas irmãs, toda ovelha precisa comer da panela do seu pastor. Amém? Porque se fizermos isso, estaremos sendo como Jesus e crescendo em conhecimento, crescendo em inteligência, crescendo em sabedoria. A igreja precisa ser sábia, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Louvado seja Deus. Um segundo aspecto no qual a igreja precisa crescer é em estatura. Ou seja, a igreja precisa crescer em tamanho. A Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, e logo a seguir diz que Jesus crescia em estatura. Sabem o que isso significa, amados? Que todo aniversário de Jesus, Maria tinha que fazer uma túnica diferente para ele, porque ele tinha crescido. Todo aniversário de Jesus, José colocava uma régua na porta, media na cabeça de Jesus e falava: filho, como você cresceu! Jesus crescia em conhecimento, mas ele também crescia em estatura. Estava se tornando um homem. E igreja precisa crescer em estatura. Em outras palavras, igreja precisa crescer de tamanho. Eu acredito, não conheço os pormenores da história dessa igreja, mas acredito, pastor Adilson, que 118 anos atrás, este templo não existia ainda. Provavelmente, o primeiro santuário era muito menor, mas ele foi demolido, foi ampliado e fizeram outro. Por quê, irmãos? Porque a igreja cresceu. A roupa ficou apertada. A igreja cresceu em estatura, em membresia. Centenas, milhares de almas foram alcançadas com a pregação do Evangelho e vieram congregar, e isso é bênção. Sempre, desde pequeno, ao vir a Rio Novo, me impressionei com o tamanho desta igreja, porque é uma igreja relativamente grande para o tamanho da cidade. As cidades próximas a Rio Novo do Sul, que tem a mesma quantidade de moradores e que não tem uma igreja tão grande.
Isso significa que os nossos pioneiros, os nossos irmãos e irmãs lá do passado, entenderam que essa igreja precisava evangelizar. Essa igreja precisava ganhar almas para Cristo. Eles não ficaram dentro de 4 paredes, abraçando uns aos outros e dizendo: oh, como nós somos felizes por conhecermos Jesus. Eles disseram: nós temos que sair para que mais gente desfrute essa felicidade. Igreja precisa crescer em número. Igreja precisa batizar. Igreja precisa de novos membros. E não é por uma questão de vaidade, não é por uma questão de orgulho, é por uma questão muito simples. Quando a igreja cresce, o inferno diminui. E é por isso que a igreja precisa crescer. A igreja não precisa crescer para sair bonita na foto, para ter mais ibope. A igreja não precisa crescer para ter mais respeito da sociedade ou mais poder aquisitivo. Não! Não é uma questão de orgulho ou de vaidade, é uma questão de consciência missionária, é uma questão de amor aos perdidos, porque quando a igreja cresce, o inferno fica menor. E Jesus nos deu este mandamento: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as nações, batizem aqueles que se converterem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e junto com a ordem veio uma promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus irmãos, eu lhes pergunto, Jesus quebrou a sua promessa? Em algum instante ao longo destes 118 anos ele deixou de estar com a sua igreja? Essa igreja certamente passou por momentos difíceis, por tribulações, adversidades, mortes de pessoas queridas. Mas Jesus manteve a sua palavra, Ele esteve conosco todos os dias. Meus irmãos, se a promessa não mudou, a ordem não mudou também. Continua valendo. Temos que ir até os confins da terra, pregando e fazendo discípulos de todas as nações. A igreja precisa crescer. E que Deus abençoe essa igreja tanto, que um dia a roupa fique pequena novamente e os irmãos precisem ampliar as suas estacas. Mas como é que a igreja cresce em número? Este tem sido um debate que envolve pastores, missiólogos, especialistas, marqueteiros. As pessoas têm se perguntado como a igreja vai crescer. E há muitas estratégias e movimentos e modelos para o crescimento da igreja. E as pessoas se sentam à mesa e traçam planos e vão a congressos. Como nós podemos fazer uma igreja crescer? E George Barna, que é dono de um instituto de pesquisas lá nos Estados Unidos, fez uma ampla pesquisa. É um instituto de pesquisa e opinião, à semelhança destes institutos que temos aqui no Brasil, só que ele é evangélico, o seu proprietário é evangélico, se chama George Barna. Então o Instituto Barna fez essa ampla pesquisa e entrevistou milhares de americanos perguntando: como você se tornou um cristão? E algumas pessoas disseram: eu ouvi um programa no rádio. Outras pessoas disseram: eu assisti um pastor na televisão. Outras pessoas disseram: eu li um folheto. Outras pessoas disseram: eu li um livro. Mas 90% das pessoas, irmãos, 90% responderam: alguém que eu conhecia me levou na igreja, eu participei de um culto e Deus falou ao meu coração. 2000 anos de cristianismo e o melhor método continua sendo o mesmo: um ganhando mais um. É André chamando Pedro para falar: conheci Jesus. É Filipe chamando Natanael para dizer: conheci Jesus. É alguém que teve uma experiência com Cristo, chamando outra pessoa que conhece e ama, para que viva essa experiência também. Meus amados, esse método tem dado certo há 2000 anos.
Apesar de todas as novidades tecnológicas, a pesquisa mostra que ainda é o método que dá mais certo. É um método testado e aprovado de crescimento de igreja, mas ele tem um ponto fraco. Se a gente se calar, se a gente se omitir, se a gente não amar, se a gente não buscar, se a gente não compartilhar, se a gente cruzar os braços, se a gente cerrar os lábios, vidas preciosas não poderão conhecer este Jesus que transformou a nossa vida. Já pensou em enfrentar as coisas que você enfrenta sem Jesus? As lutas que você passa, os desafios que você tem, as preocupações na família, no emprego, na saúde. Você já pensou em passar isso sem o seu Jesus maravilhoso? Pois é, tem gente que passa. E a gente nem consegue imaginar. Porque eu não consigo imaginar como enfrentaria as lutas que enfrento se não tivesse o auxílio do bendito Salvador ao meu lado. Mas há pessoas que não desfrutam deste auxílio simplesmente porque não têm um relacionamento com Cristo. Ainda não foram apresentados. E você pode apresentar Jesus, pode testemunhar da palavra de Deus. E é assim que a igreja vai crescer em tamanho, é assim que a igreja vai crescer em estatura. Jesus crescia em sabedoria, Jesus crescia em estatura. E agora isso é muito interessante, meus amados, a Bíblia diz que Jesus crescia em graça. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Então Jesus crescia em graça. Mas o que significa isso? Crescer em graça. Eu fui ao dicionário para saber o que o dicionário falava a respeito dessa palavra, graça. E lá no dicionário está assim: graça, qualidade que torna uma pessoa atraente. Que bonitinho, irmãos. Graça, de acordo com o dicionário, é a qualidade que torna uma pessoa atraente. A menina vê o menino, comenta com a amiga: aquele garoto é uma graça. Sabe essa pessoa que está aí do seu lado agora? Olha para ela, para o irmão, para a irmã que está do seu lado. É uma graça. É uma graça. Porque atrai com o seu sorriso, com o seu semblante, com a sua amizade. Jesus crescia em graça. Sabe o que isso significa? Que quanto mais as pessoas o conheciam, mais gostavam dele. Jesus crescia na qualidade que torna uma pessoa atraente. Certa vez ele disse: eu, quando for levantado, todos atrairei a mim. Amados, Jesus afastava ou Jesus atraía? Como lemos nos evangelhos? Jesus era tão santo, o único ser humano que jamais pecou, porque além de humano, era divino. Jesus tinha perfeita comunhão com o Pai. Jesus nunca cometeu um erro sequer. Puro, santo, correto, íntegro. E havia prostitutas, havia ladrões, havia pescadores de boca suja, havia cobradores de impostos. E essas pessoas se aproximavam de Jesus. As crianças se agarravam às suas vestes, buscavam o seu colo, a sua bênção. Jesus não era carrancudo, Jesus não tinha um ar severo, Jesus não olhava ninguém de cima para baixo, embora fosse a única pessoa que tinha o direito de fazer isso, não o fez. Os pecadores não eram afugentados por Cristo, pelo contrário, ele os atraía, porque Jesus crescia em graça, que é a qualidade que torna uma pessoa
atraente. Então, igreja, a pergunta que nós devemos nos fazer agora é: estamos atraindo ou afugentando? Essa igreja tem crescido na graça. Os evangélicos têm crescido em número no Brasil. Nunca houve tanto evangélico no Brasil. Alguns dizem que são 20 milhões. Outros dizem que são 40 milhões. E glórias a Deus por isso. Certamente o Senhor está fazendo uma grande obra. Mas vamos nos perguntar: será que os evangélicos têm crescido em graça? Será que eles têm se tornado atraentes aos olhos do mundo? Eu, às vezes, penso que não. Que a cada dia que passa nos mostramos mais antipáticos, mais acusadores, que a cada dia que passa as pessoas do mundo veem em nós não uma mão estendida, mas um dedo apontado. E aí, meus queridos, minhas queridas, se nós estamos crescendo em número, mas não estamos crescendo em graça, não estamos crescendo como Cristo. E não estamos crescendo como a igreja primitiva. Nós lemos lá no livro de Atos, no capítulo 2 e no capítulo 4, sobre aquela igreja que foi a primeira do mundo, a igreja de Jerusalém, a igreja de Pentecostes, a igreja primitiva. E a Bíblia fala que aqueles irmãos caíam na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Era uma igreja que caía na graça. As pessoas gostavam da igreja. As pessoas viam coisas boas na igreja. Por isso as pessoas queriam se achegar à igreja e todo dia tinha conversão. Porque aquela igreja era um imã de gente. Gente complicada. Gente sofrida. Gente que se sentia esquecida, solitária. Aquelas pessoas eram atraídas e eram tratadas, eram curadas pelo amor dos cristãos e pelo amor de Cristo. Sabe, não fique triste porque tem gente complicada na igreja, não. Se tivesse uma placa ali na porta dizendo proibida a entrada de gente complicada, eu não poderia ter entrado aqui hoje. Porque é isso que a igreja atrai. É isso que a igreja atrai. Era isso que Jesus atraía. Pessoas necessitadas. Multidões famintas. E essas pessoas eram tratadas, eram curadas, transformadas e depois mandadas de volta para fazer diferença na sociedade. Igreja é hospital. Igreja é um centro de tratamento. E é por isso que nós temos que ser muito carinhosos, gentis, atenciosos, pacientes, perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. A dificuldade do nosso irmão, a dificuldade da nossa irmã. Porque, amados, crescimento é isso, é crescimento na graça, é crescimento na simpatia, é crescimento no sorriso, é crescimento na recepção, é crescimento no envolvimento. Onde é que está na Bíblia que crente tem que ser carrancudo, irmãos? Onde é que está na Bíblia que crente é proibido de sorrir? Eu penso que quando as pessoas olhavam para Jesus, encontravam uma expressão de alegria. Imagina a multidão chegando, trazendo os enfermos e a cara de Jesus. Era assim? Não era, irmãos. Jesus olhava para aquelas pessoas e os seus olhos brilhavam de amor. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu não sei se essa é a mensagem que a igreja tem passado para você, mas eu quero dizer que essa é a mensagem do Senhor da igreja. Venha, venha você que está cansado, venha você que está oprimido. Você não é um estorvo, você não é um peso, você é um filho amado, uma filha querida, e eu quero aliviar o peso da sua alma, o fardo do seu coração. Essa é a mensagem do Mestre.
e que pela misericórdia do Senhor seja também a mensagem da igreja de Jesus. Amém, povo de Deus? Glória ao Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Agora, um último aspecto. Vamos recapitular? Jesus crescia, sabedoria, estatura e graça. Agora, Jesus crescia diante de Deus e diante dos homens. Não é o que está escrito aqui? Então a igreja precisa crescer em sabedoria, a igreja precisa crescer em estatura, a igreja precisa crescer em graça, e a igreja precisa crescer diante de Deus e dos homens. Amados, nessa ordem. Primeiro diante de Deus, depois diante dos homens. Às vezes, a gente se atrapalha e troca as coisas. E a gente quer crescer diante dos homens. E hoje, existem pastores que são celebridades. E igrejas que são impérios. Meus irmãos, minhas irmãs, 118 anos atrás, quando tudo começou, aquele grupinho de cristãos foi perseguido, foi hostilizado, ninguém gostava deles. As mães diziam para os seus filhos: não quero você brincando com fulaninho, porque o fulaninho é crente. Às vezes o templo foi apedrejado, às vezes o culto foi interrompido. E aqueles irmãos permaneceram firmes. Por quê? Porque eles amavam o Senhor. E não é que eles não queriam agradar os seus vizinhos, é que para eles era mais importante agradar o seu Deus. Mas o tempo passou, o número de evangélicos aumentou, a sociedade se tornou mais esclarecida, e hoje o pastor que antigamente era apedrejado é levado na prefeitura e recebe homenagens, chave da cidade, título do prefeito. É assim. E o perigo que a gente corre nessa hora é da gente se envaidecer. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Nosso compromisso primeiro é com o Senhor. A igreja, embora ame o mundo, do mundo não é. A igreja é como o barco e a água. O barco pode estar na água, mas a água não pode estar no barco. Assim é a igreja do Senhor Jesus. Isso significa que às vezes a igreja irá se posicionar de uma maneira que desagradará o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Igreja Batista em Rio Novo do Sul, se os irmãos tiverem que escolher entre agradar a Deus e agradar o mundo, que escolha os irmãos farão? Eu digo isso porque se aproximam os tempos do fim. A grande perseguição já começa a lançar a sua sombra sobre todo o planeta. E chegará um tempo em que cada cristão precisará assumir um lado no conflito. Mas mesmo hoje, quando você lá na sala de aula é convidado a colar como todo mundo cola, você hoje, lá no seu local de trabalho, é convidado a quebrar um pouco a lei como todo mundo quebra, você precisa se posicionar. Você precisa escolher. Porque primeiro vem Deus, depois vem os homens. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. E por isso, o Senhor Jesus Cristo pôde causar o impacto que causou na sua época, na sua geração. E não apenas lá, mas ainda hoje, as suas palavras são ouvidas e respeitadas. Integridade, coerência, santidade, correção
precisam ser compromissos dos quais a igreja jamais se afaste. Amém, povo de Deus? Que essa igreja cresça diante de Deus, e Deus a fará crescer diante dos homens. Tenho certeza disso. Eu não sei que conselhos nos daria aquele irmão ou irmã viajando na máquina do tempo, chegando até os dias de hoje. Certamente teríamos muito a aprender com eles, porque lançaram fundamentos sobre os quais um sólido edifício se ergueu. Mas eu acredito que aquele irmão ou irmã nos diria: meu amado, a nossa missão a gente cumpriu, agora é com vocês. E se Jesus só voltar daqui a 118 anos, eu não acredito muito nisso, mas se ele só voltar daqui a 118 anos, que 118 anos haja aqui em Rio Novo do Sul uma igreja esperando por ele. Uma igreja que cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, porque a geração de 2022 comprou essa briga, assumiu esse compromisso e disse: é isso o que faremos. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Gostaria de orar com você. Deus, bases sólidas foram lançadas em tempos distantes, de perseguição, de dificuldade, de escassez, mas tempos de fé, de entrega, de dedicação. E o Senhor, que é fiel, regou a pequena semente e a fez crescer e frutificar. E só no céu nós saberemos quantas almas foram levadas a Cristo através da Igreja Batista de Rio Novo do Sul. Quantos missionários saíram daqui? Quantos pastores? Quantos evangelistas? Quantas igrejas foram plantadas? Quantos casamentos foram salvos? Quantos jovens que estavam no caminho errado puseram os seus pés em boa direção? Pai, obrigado pela existência dessa igreja. Essa igreja é uma benção. E a gente queria encerrar este momento pedindo ao Senhor que aquela fé lá do passado seja também a fé do presente. E que essa seja uma igreja que esteja semeando para as próximas gerações colherem. Ó Deus, aumenta-nos a fé. Oramos assim em nome e por amor de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos louvar ao Senhor? Amém. Vamos juntos. O estandarte levantai, trabalhando por Jesus. Vamos, igreja? Vamos ficar em pé e vamos louvar o nome de nosso Deus. O estandarte desta igreja, levantemos em temor. Ela é muito amada, esposa do Rei do Salvador. É Jesus o comandante, viva Rei da cruz. Somos nós os seus soldados.
Estamos chegando ao final deste culto, mas enquanto eu cantava o coro desse hino, eu gostaria que fosse colocado o coro desse hino. Pastor Marcelo, eu pensei no espelho. Eu pensei em um espelho e eu diante do espelho cantando isso daí. Resolutos, avançai, trabalhando por Jesus. Porque quando a gente canta, dá a impressão que eu canto para o pastor Marcelo, o Marcelo canta para mim, e a gente canta não. Eu penso que para a gente fazer diferença, aliás, eu gostaria que amanhã nós tivéssemos uma diferença de hoje, é claro. E aí você vai chegar diante do espelho e vai fazer esse exercício. Chega diante do espelho e cante para a imagem que vai aparecer: resolutos, avançai, trabalhando por Jesus. Que amanhã, e pastor Marcelo, num dos momentos da palavra, falou sobre isso. É cada um ganhando um. Eu tenho falado sobre isso, pastor Marcelo. Se cada um de nós ganhássemos só um, durante um ano inteiro, nós já teríamos que construir outro templo. Cada um. Só que você tem que desejar ser instrumento na mão de Deus. Você tem que desejar ser o canal, o caminho para trazer aquelas almas que ainda estão perdidas, porque certamente, se nós não as buscarmos, o diabo vai levar para o inferno. E a igreja está aí, resolutos, avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai. E nós precisamos de fazer exatamente isso. Olha, amanhã, além do pastor Marcelo, além de todos vocês que estão aqui, além de cada um de nós vamos ter a igreja repleta de visitantes, que eu quero crer que você vai convidar pelo menos uma pessoa, certo? E vamos ter também a presença do quarteto Lírio dos Vales, certo? E hoje, como foi ontem, nós temos tido culto infantil. Então, você que está nos ouvindo, aliás, esse culto está sendo gravado, vai ser passado também, mas todos nós devemos saber que, como tivemos ontem, hoje também estamos tendo, amanhã e domingo nós teremos o culto infantil. Enquanto nós estivermos aqui, todos os dias da conferência nós teremos o culto aqui, mas teremos culto infantil também. Então você pode vir tranquilo, traga a sua criança, porque ela vai receber também a palavra do Senhor ali naquela linguagem que é adequada para cada uma delas. E repetindo, nós teremos o quarteto Lírio dos Vales, lembrando que a escola bíblica dominical nesse domingo vai começar também às 8h30. Então você que é aluno da escola bíblica dominical, não venha às 8h30, chega um pouquinho antes, vai começar às 8h30. E você que ainda não é aluno da escola dominical, que foi tocado pelo poder do Espírito nessa noite, no sermão que nós ouvimos, matricule-se no próximo domingo. Matricule-se no próximo domingo, porque o crente tem que crescer. Pedro disse: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos, creio que são só esses avisos, né, Rose? Oi? É domingo à noite, importante. Domingo à noite o culto não vai começar às 19h30. Queremos aproveitar mais, tanto o quarteto como também o pastor Marcelo. Então, domingo nós vamos começar 19h. Eu gostaria de receber um telefonema amanhã do pessoal. Quem está de Paudalho? Quem está aqui de Paudalho? Maluzia, eu quero receber um telefonema seu amanhã, tá? Pastor, mande a Kombi, porque nós vamos encher essa Kombi aqui amanhã. Lá de São José, cadê o pessoal de São José? Gelane, fala, pastor, eu preciso da Kombi aqui. A São José pega, eu quero as duas, pastor, tá? Então nós vamos mandar as duas Kombi lá para o bairro São José. Café Sereia, ali não precisa de como, mas se precisar, a gente vai mandar também, certo? São Domingo.
todos os bairros. Irmãos, a gente precisa de estar empolgado em trazer pessoas para ouvirem a palavra do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar? Vamos orar pelo culto de amanhã também, para que Deus nos abençoe e para que tenhamos. Pastor Marcelo, enquanto começava a pregar hoje, e aconteceu comigo, e eu te contei um pouco da minha experiência. Um domingo à noite, quando eu chegava em casa por volta de 18 horas, foi em outubro, no mês de outubro de 1980. Eu cheguei em casa mais ou menos 18 horas, depois de 3 dias, que eu estava o dia inteiro era boteco, a noite inteira e madrugada era discoteca. Mas no domingo à noite, eu cheguei e Edson Bastos, é o nome do camarada até hoje, meu pai na fé, ele me convidou para vir à igreja, para ir à igreja, daquele domingo de outubro de 1980 até hoje. Deus está me sustentando e eu estou aqui. Então a gente tem que dividir isso com outros, porque foi bênção na minha vida. Jesus foi, está sendo e será, porque pela palavra de hoje nós mais uma vez ouvimos a promessa de Jesus. É como se Jesus dissesse para Adilson, lá em outubro de 80, e para você no dia que você se converteu, Adilson, eu estarei com você todos os dias, Ele está comigo, está com você. Então vamos dividir, queridos, vamos dividir essa alegria. Se você está alegre, divida essa alegria com outra pessoa, traga para que ela também possa conhecer o que nós conhecemos, o Evangelho que muda, e muda mesmo. Isso aqui não é coisa de emoção não, ele transforma a nossa vida. Vamos orar. Ó Deus querido, meu Deus, durante esses 118 anos, como foi há 118 anos atrás, exatamente numa sexta-feira, provavelmente numa hora dessa, estava terminando aquele culto de organização da Igreja Batista de Rio Novo do Sul. Ó Deus, muitas orações certamente foram feitas naquele dia, mas nós te agradecemos, porque sabemos que mesmo com aquelas orações, ou embora tenhamos tido tantas orações naquele dia, para que o Senhor abençoasse a igreja, Jesus já estava orando muito antes pela conversão das pessoas que organizaram aquela igreja, meu Deus. Ele disse: não rogo somente por estes, mas por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Nós somos resultados da oração de Jesus. Meu Deus, abra a nossa mente, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que possamos compreender que aquela oração que o Senhor fez é por aqueles que amanhã vão se entregar a Jesus, é por aqueles que no domingo vão se entregar a Jesus. Desperta-nos, ó Deus. O diabo tem fechado o nosso entendimento, o entendimento de tantas pessoas. O diabo não tem deixado as pessoas compreenderem que a busca do pecador é responsabilidade da igreja, e que cada um de nós possamos viver aquilo que nós cantamos hoje, resolutos avançai. Mas isso tem que começar comigo, meu Deus, tem que começar com cada irmão. Não deixe que o diabo nos atrapalhe, Senhor Deus. Não deixe que ele coloque desânimo, mas que possamos estar realmente animados. Não deixes, ó Deus, que ele nos prenda, porque nós já fomos libertos pelo poder do sangue de Jesus.
Mas nessa hora que nós estamos aqui, meu Deus, milhões de vidas estão aprisionadas e escravizadas pelo diabo, Senhor. Mas que a tua igreja nessa noite possa se entregar nas tuas mãos. Cada um de nós possamos desejar sermos bênçãos, mas importa obedecer ao Senhor. E que nessa obediência, meu Deus, nós possamos colocar a nossa voz, a nossa vida em função do teu trabalho. Que cada um de nós, meu Deus, busquemos que seja apenas uma pessoa, pelo menos uma pessoa para estar conosco amanhã. Como o pastor colocou, isso não é para exaltação nossa, não é para exaltação dele, não é para exaltação do quarteto Lírio dos Vales, mas é para nós saquearmos no poder do teu Espírito, saquearmos o inferno e arrancarmos pessoas que estão ali, que essas pessoas possam ser libertas pelo poder de Jesus. Ajude a tua igreja a compreender, que cada um de nós possamos compreender isso, a palavra de Jesus. E vocês receberão poder ao descerem sobre vocês o Espírito Santo. Meu Deus, nós temos esse poder. Não deixe que o diabo coloque tanta negligência, mas que possamos viver para o Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo possam estar com esta igreja, de nós aqui e com todo o povo de Deus espalhado nessa terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Marcelo, nós vamos estar à porta. Lembre-se, amanhã, cada um trazendo pelo menos uma pessoa, em nome de Jesus.